Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país. Chegamos aqui para mais uma aula, para mais um encontro. Vamos com tudo, vamos em frente com o nosso curso. Essa nossa preparação voltada para raciocínio lógico, tá certo? Lembrando que o nosso raciocínio lógico é um tópico específico, né? Tópico para concurso público, assunto muito cobrado, muito debatido em concursos de todo o país, tá certo? Bom, já não estamos mais no 0 a 0 quando o assunto é raciocínio lógico. Você já conhece bastante coisa e já tem condições de fazer uma excelente prova de raciocínio lógico, vendo que são conectivos, basicamente as proposições, já sabe trabalhar com tabelas verdades, já conhece a ideia das negações lógicas e agora a gente vai dar um passo muito importante. Sem dúvida alguma, não se faz uma prova de raciocínio lógico sem conhecer um pouquinho sobre as equivalências lógicas. Equivalências lógicas é o assunto que a gente vai discutir e debater a partir de agora. E é claro, você que está assistindo já sabe, é o meu convidado mais que especial, tá certo? Bom, tem questões em raciocínio lógico que eu sempre falo para a galera, para os alunos que assistem a gente de todo o país, que talvez caiam em concurso público, talvez caiam. Outras são questões que com toda certeza caem em concurso público. Não tenha dúvida, você não pega uma prova de raciocínio lógico que não tenha questões de equivalência lógica. Por isso, essa é uma das aulas que eu julgo ser uma das mais importantes de um curso de raciocínio lógico. Só que é claro, para chegar até aqui, você precisa acumular alguma bagagem, alguma experiência. Então, essa é uma aula das mais importantes, tá? E você precisa ter um pouquinho de experiência para você entender e ver para que lado a bola corre quando o assunto é raciocínio lógico, que agora é equivalência lógica, tá? Então, assista com muito carinho, preste atenção, depois veja as aplicações dessas regras, porque como eu falo, o conceito pelo conceito você encontra no Wikipedia, você vai lá e digita equivalência lógica, você vê o conceito. Você precisa saber aplicar esse conceito, não é verdade? Você é avaliado em um concurso pela possibilidade de aplicação do conceito. Senão, o conceito pelo conceito fica uma ideia vendida e algo muito simples. Mas entenda, sem o conceito, você também não resolve. Então, muito interessante esse raciocínio, que a galera aprende o conceito e não sabe o que fazer com ele. Mas você também não sabe o que fazer com a questão se não souber o conceito. Então é muito interessante esse diálogo e eles acabam sendo muito alinhados, tá certo? Venha comigo que eu vou te mostrar então. Como eu disse, ó, o assunto agora é equivalências lógicas. Nós vamos trazer para você o conceito e as definições, perfeito? Olha só, primeiro, o que é uma equivalência? Vamos tentar ser pouco rigoroso por enquanto. O que é uma equivalência? Olha, quando você fala em algo que é equivalente, é porque está dizendo ou tentando dizer a mesma coisa, dar a mesma informação, não é verdade? Então, uma equivalência lógica é dar uma mesma informação de maneira lógica. Sendo um pouquinho mais criterioso agora, a ideia de fazer uma equivalência lógica é dizer uma mesma informação, só que escrevendo uma mensagem diferente. É como se fosse eu te amo e eu amo você. Você tenta expressar uma mesma informação, só que com um discurso diferente. Isso é equivalência lógica. Dizer uma mesma informação, só que com um discurso um pouquinho diferente. Só que entenda, as equivalências lógicas, as equivalências do ponto de vista lógico, não são infinitas equivalências não, moçada. Não tem infinitas equivalências. O que tem aqui são equivalências previamente determinadas. Por isso entra o primeiro conceito da nossa aula. Veja bem, o primeiro conceito diz assim, ó, duas proposições P e Q são ditas equivalentes quando o bicondicional é uma tautologia. Olha que loucura isso! Duas proposições são equivalentes quando o bicondicional for uma tautologia. Entende por que você não pode ver o primeiro vídeo e cair nesse? Porque de lá até aqui eu trouxe para você conceitos como de bicondicional e de tautologia. O que é bicondicional? Lembra? Professor, não lembro mais, cara. O que é o bicondicional? Bicondicional
como o próprio nome fala, bi, duplo, dois condicionais. É o se e somente se. É a ida e a volta. Lembre-se, vou conseguir a vaga se e somente se estudar muito. Vou conseguir a vaga se e somente se estudar muito. Ou seja, quem estuda muito consegue a vaga. E quem consegue a vaga é porque estuda muito. Isso é um bicondicional. É o duplo condicional. E tautologia? Uma tautologia nada mais é do que um tipo de proposição que só revela resultados verdadeiros independentemente do valor lógico das proposições simples. Você fala, Eu não entendi, Brian. Quando você vai montar uma tabela verdade, ela com certeza no meio do caminho vai ter um monte de verdadeiros e um monte de falsos. Essa é a lógica de uma tabela verdade. Só que no final, se tudo exprimir apenas valor verdadeiro, isso é dito uma tautologia. Então, uma tautologia é um tipo de proposição que só revela resultados verdadeiros, independente do que acontece no meio do caminho. Isso é uma tautologia. Agora, o interessante e o legal disso tudo é que você não precisa, na hora da prova, a hora que você estiver nervoso, a hora que você tiver que resolver a questão, você não precisa ficar imaginando que tipo de frase é equivalente. E é aí que o pessoal se perde. A galera vai fazer a prova e fala, mas o que é equivalente ao quê? As equivalências, elas já foram provadas, elas já foram testadas, a galera já sabe quais são as equivalências. Você só precisa aplicá-las. Entende a ideia? Você só precisa aplicar algo que já existe. Você não precisa criar nada lá na hora da prova. Você não precisa, eu tenho que criar uma frase. Não. Não é criar. É só usar a ideia que já existe. Tá, Brian, mas qual é a ideia que já existe? Exatamente o que eu vou fazer agora. Mostrar para você quais são as ideias que já existem sobre lógica. Vamos ver? Olha só. Então, uma equivalência é um tipo de frase de falar a mesma informação com outra mensagem. Vem cá que não são tantas equivalências, não. Olha só. As principais equivalências vão aparecer aqui. Primeira delas. Lembra o que é isso? Condicional, se P, então que? Pois é, um condicional se P, então que, ele pode ser dito de outra forma. Ou seja, você vai dizer a mesma coisa, só que de outro jeito. A primeira forma equivalente do condicional é a seguinte: dizer se P, então que, é a mesma coisa que dizer se não que, então não P. Só, Brian do céu, cara, eu não vou entender isso nunca na minha vida. Como que você quer que eu entenda que eu vou dizer a mesma coisa de um jeito diferente, mas eu estou dizendo a mesma coisa? É isso mesmo. Vamos a um exemplo clássico. O clássico, aquele que eu pego sempre para exprimir para vocês. Se, olha lá, se a esmola é demais, se a esmola é demais, o que acontece? Então, boa. Então, o santo o quê? Desconfie. Beleza. Ok? Se a esmola é demais, então o santo desconfia. Essa frase, ela pode ser dita de outro jeito. Essa mensagem, essa informação, pode ser dita de um outro jeito. Só que esse outro jeito dá a mesma notícia. Como assim, Brian? Ó, se eu tenho premissa, então eu tenho a tese. O outro jeito de dar a mesma notícia é dizendo assim, olha, se eu não tenho a tese, então eu não tenho a premissa. Quer ver? Se o santo, olha lá, se eu não tenho a tese, se o santo não desconfia, se o santo não desconfia, então
Por que o santo não desconfia? Se o santo não desconfia, então, o que aconteceu para o santo não desconfiar? Perfeito. Então, a esmola não é demais. Não é demais. Parece loucura isso e até você fala, mas será? Mas pensa bem, ó, tenta imaginar a situação. Se a esmola é demais, então o santo desconfia. Se o santo não desconfia, tem um motivo. Por que você não desconfia? Porque a esmola não foi demais. As duas frases dão exatamente a mesma informação. As duas frases falam exatamente a mesma coisa. Só que são frases diferentes. Por isso que eu digo que essas frases são frases equivalentes. Isso é uma equivalência lógica. Dar a mesma mensagem exprimindo uma outra informação. Ou exprimindo uma outra frase. Ok? Veja, eu vou apagar aqui e lembrar você, e aqui tem um detalhe importante, essa equivalência que você está vendo aqui é uma das mais cobradas em concurso público. Cara, os caras adoram essa informação, os caras adoram, simplesmente são muito apaixonados por essa equivalência lógica. Por isso, anote num cantinho, anote aí nos seus estudos, porque você vai usar muito essa equivalência lógica. E o nome dessa equivalência lógica, ela tem um nome, ela é chamada de contrapositiva. Anota aí, ó. Essa é a contrapositiva. Legal? Maravilha. Então, essa é a contrapositiva. Se P, então Q. Se tem premissa, então tem tese. É a mesma coisa que dizer que se não tem a tese, então não tem a premissa. Tá legal, tô entendendo, mas eu não entendi muito aquele lance da tautologia. Eu não consegui pegar bem o que é aquela tautologia. Eu vi o bicondicional ali, mas eu não estou entendendo a tautologia. Vamos mostrar certinho, então, a tautologia para você, tá? Na sequência eu explico as equivalências seguintes, então vamos com tudo. Olha só, detalhe, a gente está falando sobre equivalências e eu quero mostrar para você que, e vou provar isso do ponto de vista lógico, que dizer CP, então que é a mesma coisa, é equivalente, ó, é um bicondicional. Quando você fala se não tem que, então não tem P. Legal? Então, se não tem que, então não tem P. Perfeito? Então, essa é a ideia. Provar que se P, então que, é equivalente a se não tem que, então não tem P. Só que entenda comigo o seguinte, quando você fala P e Q, são proposições quaisquer. E essas proposições, elas podem ser, veja, eu estou dizendo que elas podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Por isso eu tenho que, se eu vou provar do ponto de vista lógico, se eu quero garantir que uma informação é sempre verdadeira, eu vou ter que prová-las sobre a ótica da lógica, levando em consideração diferentes possibilidades. Veja só como assim diferentes possibilidades, Brian. Olha só, eu tenho que garantir que talvez o P e o Q sejam verdadeiros. Pode ser que só o P seja verdadeiro e o Q seja falso. Pode ser que a primeira seja falsa e a segunda verdadeira. E pode ser ainda que ambas sejam falsas. Ou seja, aquela história da esmola demais e o santo desconfiar pode acontecer de tudo. Pode ser que as duas mensagens sejam verdadeiras, as duas sejam falsas ou só uma delas. Note que aqui nós temos aqui o Q de novo. Ó. Então o Q de novo vai ficar V, F, V, F. E o P de novo vai ficar V, V, F, F. Nós fizemos aula só de tabela verdade, mostrando e exprimindo para você esse lance aí de como trabalha com duas proposições. E fizemos também como se trabalha com três proposições. Perfeito. Agora, entenda, você tem as negações e o condicional. Vamos começar com as negações. Olha lá, negar a proposição P. Negar o que é verdadeiro é dizer que é falso, negar o verdadeiro é falso, negar o falso é verdadeiro e negar o falso é verdadeiro.
Vamos negar a proposição que agora, ó. Negar o verdadeiro é falso, negar o falso é verdadeiro, negar o verdadeiro é falso, negar o falso é verdadeiro. Maravilha. Tá vendo que agora essa coluna, que é a negação, esta coluna terão que se transformar em uma única coluna, que é essa aqui. Só que toda vez que duas colunas se transformam em uma só, para isso a gente precisa de um conectivo, de um operador lógico. Esse operador lógico é o operador do condicional, moçada. Vamos fazer o condicional então? Vamos lá, ó. Lembrando que um condicional só é falso quando mesmo? Quando que o condicional é falso? Premissa verdadeira e tese falsa. Vamos lá? Premissa falsa, tese falsa, toda vez que a premissa é falsa, o condicional é verdadeiro. Partir de ideias verdadeiras e concluir ideias falsas torna o nosso condicional falso. Premissa falsa, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa verdadeira e tese verdadeira, condicional verdadeiro. Fizemos todo o lado direito da nossa equivalência. Poderia ter feito o lado esquerdo, que é mais rápido, mas fizemos o lado direito. Agora, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Quando você fez toda essa análise, entenda que a única coluna que interessa agora foi a última coluna que você preencheu. Essa é a coluna que interessa. Vamos agora para o lado esquerdo. Olha lá. Duas colunas vão virar só essa aqui, ó. Lembrando que um condicional só é falso se a premissa é verdadeira e a tese é falsa. Vamos lá? Premissa verdadeira, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa verdadeira, tese falsa, condicional falso. Premissa falsa sempre deixa verdadeiro. Premissa falsa, tese falsa, condicional verdadeiro. Lembrando que se você está perdido, não está ligado para que lado a bola está correndo e está com dificuldade nas tabelas verdades, nós fizemos aulas só de tabela verdade. E eu recomendo que você vá lá e assista as nossas aulinhas só de tabela verdade. Elas são bem esclarecedoras e principalmente te colocam no jogo do raciocínio lógico. De tudo que a gente fez, o lado esquerdo tem esta coluna, o lado direito tem esta coluna. E quando duas colunas se transformam em uma só, você precisa de novo de um operador lógico. Esse operador lógico agora é o bicondicional aqui, ó, moçada. É esse bicondicional. Lembrando, valores lógicos iguais, bicondicional verdadeiro. Valores lógicos diferentes, bicondicional falso. Vamos ver essa? Verdadeiro, ó. Verdadeiro, verdadeiro. Valores lógicos iguais, verdadeiro. Falso, falso. Valores lógicos iguais. O bicondicional é verdadeiro. Lembre-se, diante de duas verdades ou duas falsidades, o bicondicional é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Repare, então, que o nosso final, a nossa última coluna a ser preenchida, ela só revelou resultados verdadeiros. Tá vendo? Olha que loucura. A última coluna preenchida só revelou resultados verdadeiros, independentemente das outras. Quando só acontece valores lógicos verdadeiros, independentemente das outras, como é o nome disso mesmo? É uma tautologia. Tautologia é um tipo de tabela verdade que só revela resultado verdadeiro, independente do valor lógico das outras. Então agora a gente entendeu na profundidade, na totalidade, a ideia de equivalência lógica. Duas expressões são equivalentes quando você diz uma e diz a outra, e o resultado é sempre o mesmo. Ou seja, o bicondicional é uma tautologia. Tá vendo? Ó? O que está do lado esquerdo do bicondicional
e o que está do lado direito do bicondicional, quando feito essa coluna, só revela resultados verdadeiros. Essa contrapositiva aqui, moçada, deixa eu mostrar de volta para você aqui, ó. Essa contrapositiva é a que mais cai em concurso público. Pode botar uma fé. Falou em concurso público, falou e certeza que vai cair essa contrapositiva. Demos um passo importante, mas não demos o passo mais importante. Além da contrapositiva, tem outra tabela, ou tem outra equivalência que os caras adoram colocar em concursos também, que é essa aqui, ó. Você pode dizer um condicional de dois jeitos diferentes. Além de falar da forma contrapositiva, você pode dizer assim, olha, se P então Q é equivalente a se não tem P ou Q. Vamos provar essa aqui? Vamos fazer essa aqui também? Olha só. CP, então Q, é equivalente, é o bicondicional, é a mesma coisa que dizer assim, ó, não P ou Q. Perfeito? Não P ou Q. Quando se fala em duas proposições, reforço com você aqui, ó, podem ser ambas verdadeiras, pode ser a primeira verdadeira, a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira, e pode ser ambas falsas. Pode acontecer, então, mais uma vez o P aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Perfeito? Note, nós vamos preencher a esquerda do bicondicional, a direita do bicondicional e depois fazer o bicondicional. Vejamos? Veja, premissa verdadeira, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa verdadeira, tese falsa. Partir de ideias verdadeiras e concluir ideias falsas é o único jeito de tornar o condicional falso. Premissa falsa, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Partir de ideias falsas torna o condicional verdadeiro. Falso, partir de ideias falsas torna o condicional verdadeiro. Veja agora a direita do bicondicional. Eu tenho que negar a proposição P. Negar é mudar o valor lógico. Então, mudar o valor lógico do verdadeiro é falso, mudar o valor lógico do verdadeiro é falso. Mudar o valor lógico do falso é verdadeiro e mudar o valor lógico do falso é verdadeiro. Agora, nós vamos pegar a negação e a coluna de Q, e dessas duas a gente vai transformar em uma. Para fazer duas proposições virarem uma, tem que usar um conectivo, tem que usar um operador lógico. E o operador lógico conectivo é esse aqui, ó. É a disjunção, é o conectivo ou. Repare, vejamos agora, ó. Falso ou verdadeiro, dá verdadeiro. Falso ou falso, dá falso. O conectivo ou só é falso se ambas forem falsas. Próximo, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Se tiver uma verdadeira, a disjunção já é verdadeiro. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Legal? Maravilha. Note que agora nós temos uma única coluna em branco, que é o bicondicional. Essa coluna em branco do bicondicional vai ser feita com a última coluna preenchida de cada lado. Então, olha lá. Do lado esquerdo é essa, do lado direito é essa. O bicondicional é verdadeiro com valores lógicos iguais. O bicondicional é falso com valores lógicos diferentes. Vem cá. Verdadeiro, verdadeiro, valores lógicos iguais, verdadeiro. Falso, falso, valores lógicos iguais, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Mais uma vez, nota comigo aqui o seguinte, ó. Independente do valor lógico, a última coluna foi toda verdadeira. Olha que loucura. Independente do valor lógico, a coluna foi verdadeira. Significa que, mais uma vez, está comprovado o que mesmo, galera? A tautologia.
A tautologia é basicamente exprimir apenas valores verdadeiros, independentemente do valor lógico das outras. Ou seja, dizer um condicional, olha que loucura isso, cara. Dizer assim, ó, se P, então que... Você pode dar a mesma notícia, a mesma informação, dizendo assim, olha, não P ou que. A mesma informação, a mesma notícia. Então, você pode dizer assim, olha, se gosto de lógica, então vou conseguir a vaga. Vou conseguir a vaga. Se gosto de lógica, então vou conseguir a vaga. Você pode dizer a mesma coisa assim, olha, não gosto de lógica, tá vendo aqui, ó? Gosto de lógica é a premissa. Você pode dizer não gosto de lógica. Ou o quê? Vou conseguir a vaga. Vou conseguir a vaga. Do ponto de vista lógico, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa do ponto de vista lógico aí, tá certo? Você está dizendo exatamente a mesma informação, só que com uma frase diferente. Acredite, galera. Essa é o tipo de questão, esse é o modelo de questão que mais aparece em concurso público. Ele vai te passar uma frase e vai perguntar para você qual é a equivalente, ou seja, qual é a frase que está dizendo a mesma coisa. É um terror na vida dos candidatos, a galera não tem noção de como faz essa equivalência. E mal sabe que é uma das questões mais simples da prova, porque é basicamente aplicar um conceito que está pronto, tá certo? Além das equivalências do condicional, eu tenho a equivalência do bicondicional. Olha lá, a equivalência do bicondicional é dizer assim, ó, um bicondicional é exatamente a mesma coisa que o duplo condicional, tá vendo? Ó? O bicondicional é equivalente ao duplo condicional. Ou seja, se P, então que, e se que, então P. Lembrando que o acento circunflexo aqui, ó, trata-se do conectivo e trata-se da conjunção. Vamos ver esse aqui rapidinho para fechar, então, ó. Agora, vamos tentar provar a tautologia do bicondicional. Eu estou dizendo assim, ó, se P, se e somente se, que, vamos arrumar o nosso se e somente se aqui, ficou horrível. Vamos lá, vamos arrumar aqui juntos, ó. Vamos arrumar. Beleza. É equivalente a se P, então, que, e a que, então, P. Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Lembrando que a proposição P, você coloca verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, e o P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Legal? Tá vendo, ó? Todos os P's estão iguaizinhos. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Todos os Q's estão igualzinhos. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Legal? Vamos agora fazer vamos fazer os conectivos. São dois condicionais, um bicondicional e uma conjunção no meio. Você fala, hã? Quer ver? Vamos começar com esse condicional. Premissa verdadeira, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Partir de ideias verdadeiras e concluir ideias falsas torna o condicional falso. Partir de ideias falsas, condicional verdadeiro. Partir de ideias falsas, condicional verdadeiro. Olha o outro condicional. Partir de ideias verdadeiras com tese verdadeira, condicional verdadeiro. Partir de ideias falsas, deixa o condicional verdadeiro. Premissa verdadeira, tese falsa, é o único jeito de ficar falso. E por último, falso e falso revela verdadeiro.
Note que essas duas colunas que a gente acabou de preencher, elas vão virar uma só, porque elas estão entre parênteses. Ou seja, essa única coluna vai ser o conectivo E. Vamos lá? Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Falso e verdadeiro dá falso. O conectivo E só é verdade se ambas forem verdades. Veja agora, ó, verdadeiro e falso dá falso. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Vem agora para o lado esquerdo da nossa equivalência. Do lado esquerdo, ó, valores lógicos iguais, o bicondicional é verdadeiro. Valores lógicos diferentes, o bicondicional é falso. Valores lógicos diferentes, o bicondicional é falso. Valores lógicos iguais, o bicondicional é verdadeiro. A última coluna preenchida do lado esquerdo com a última coluna preenchida do lado direito, estas serão uma única coluna aqui, ó. E aqui aparece o bicondicional, a última coluna de tudo. Vejamos, valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos iguais, bicondicional verdadeiro. Olha que loucura! Mais uma vez, aconteceu o que nós chamamos de tautologia. Ou seja, só apareceu valores verdades independente do valor lógico das outras. Legal, né? Note que é uma loucura essa história da equivalência, principalmente pelas tabelas verdades, e aplica tudo que a gente já viu anteriormente. Agora, você está numa fase de equivalência lógica, pelo menos eu me lembro quando eu aprendi esse conteúdo, você está exatamente no ponto mais crítico de todos, que é a fase do não entendi nada. Você captou um monte de informação, cara, eu carreguei a aula de informação, trouxe um monte de novidade para você, mostrei que uma frase pode ser escrita de outro jeito, e você está no meio desse turbilhão de informações tentando se orientar. Meu objetivo como seu professor é fazer um conhecimento pleno. Uma hora ou outra eu tinha que passar o conceito, e eu passei o conceito. Agora vamos fazer o seguinte, toma uma água, respira um pouquinho, oxigeniza o cérebro, para um pouquinho a tua ideia. Eu sei que nós estamos exatamente no meio do nada, você não tem conceito, não tem o conceito, mas não conseguiu traduzir o conceito em conhecimento ainda. E agora, vou parar, vou tomar uma água e volto daqui a pouquinho para outra aula. Na outra aula, na nossa próxima aula, ao final dela, eu espero que você tenha entendido de um jeito melhor as equivalências lógicas, porque agora eu vou aplicar. Só que o nosso tempo é curto, eu não tenho também a vida inteira para te ensinar equivalência. Então o que a gente vai fazer? Pegar questões de concurso, pegar questões que já foram cobradas e mostrar para você, ó, é assim que cai, é isso que você precisa saber, essa é a mensagem que eu quero passar. Pode ser assim então? Vamos tomar água nós dois e daqui a pouquinho a gente volta? Pode ser? Beleza então, aguardo você daqui a pouco, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.